Olá, primeiro ano. Bom dia a todos e todas. Segunda-feira, 13/7, quase no meio do mês de julho. E vamos que vamos. Eu mandei para vocês um PowerPoint referente às características do México, relevo, clima, vegetação, hidrografia e um pouco da economia do México, tá? Eu espero que, ao falar agora, vocês já tenham olhado o PowerPoint para ficar mais fácil o entendimento, tudo bem? Então, pensando no México e pensando em termos naturais, o México não possui uma hidrografia muito rica. Os rios mexicanos são rios curtos e com pouco volume de água. O relevo mexicano, a gente pode ver na figura da página 171, ele tem áreas de cadeias montanhosas, né, que se constituem em Serra Madre Ocidental e Serra Madre Oriental. Eu tenho as áreas de planície, tanto na costa leste, banhada pelo Oceano Atlântico, como na costa oeste, banhada pelo Oceano Pacífico. As cadeias montanhosas, já enumerei, são a Serra Madre Oriental e Serra Madre Ocidental, e eu tenho áreas de planalto circundando essas cadeias montanhosas, pelo que a gente vê aqui. Falando um pouco do relevo, da estrutura do relevo, as serras próximas aos oceanos limitam muito a extensão dos rios mexicanos, tornando esses rios pouco extensos. Então, as serras, né, tanto a Madre Oriental como a Madre Ocidental, são obstáculos naturais para a extensão dos rios, ok? O clima e a vegetação. O México é cortado na porção centro-norte pelo Trópico de Câncer, mostrando que se encontra numa zona de transição climática. Contudo, a presença de serras interfere no clima, alterando sua temperatura e chuvas. Assim, encontramos ao longo do território mexicano vários padrões climáticos. Junto às costas oceânicas, junto ao Atlântico e também ao extremo sul do país, o clima é tropical, quente e úmido, acompanhado por extensas florestas tropicais, já em partes degradadas. Parte central do Planalto mexicano, o clima poderia ser definido como um tropical de altitude, parecido com esse de São Paulo, né? A gente tem um clima tropical de altitude porque a gente está acima do nível do mar. Pensando em população do continente do México, né? O México tem em torno de 135 milhões de habitantes, é um dado de 2019, e a população mexicana é a terceira maior da América, atrás apenas dos Estados Unidos e do Brasil. É uma população que se concentra principalmente nas áreas de Planalto Central, onde se encontram as cidades principais, como Guadalajara, Puebla, Ecatepec, Monterrey, São Luís de Potosí. Ok? No litoral atlântico localizam-se Veracruz e Tampico, e no Pacífico, Acapulco. Por sinal, o México tem assistido nas últimas 3 décadas a um contínuo processo de urbanização que, como toda a América Latina, ocorre de forma caótica, né? A cidade do México é uma cidade muito parecida com a cidade de São Paulo, em questão de trânsito, concentração de população, poluição, moradia em falta para grande parte dos mexicanos, então submoradias ou moradias precárias, né, por conta do número intenso de moradores. A população mexicana é o produto de uma contínua mistura de povos que já habitavam o território antes da chegada dos europeus, né? Então eu tenho maias e astecas, né? 2 tribos indígenas que habitavam o continente antes da chegada dos espanhóis. O processo de colonização espanhola destruiu muito a cultura desenvolvida pelas antigas civilizações, obrigando os índios a seguir os costumes dos colonizadores.
Vamos falar um pouquinho dos aspectos econômicos. A atividade agrícola desempenha um importante papel na vida e na história mexicana. No México, no início do século XX, o governo realizou a reforma agrária, que eu já falei isso antes, né? Construindo comunas agrícolas chamadas de ejidos, geridas pelos camponeses, administradas pelos próprios camponeses. 45% das áreas restantes são propriedades particulares, ok? Recursos minerais do continente do México, cismei que é continente, do México, apesar de possuir um terreno montanhoso de origem recente, o México possui inúmeros recursos minerais, metálicos como fósseis, ouro, ferro, prata, chumbo e zinco. A gente vê num mapa da página 174, além do petróleo também que o México tem, né? Que é uma fonte de riqueza importante para a economia mexicana. A indústria mexicana, apesar da proximidade com os Estados Unidos, o México consegue um razoável desenvolvimento industrial impulsionado por suas riquezas minerais e os ideais de autonomia produtiva em relação ao gigante do norte, que são os Estados Unidos. Eu coloquei para vocês também que, com relação aos Estados Unidos, eles estabeleceram uma relação onde o trabalho menos minucioso, que requer menos tecnologia, ficam por conta das maquiladoras mexicanas. E eu botei um pequeno texto para vocês no PowerPoint falando, né, o que são as maquiladoras. Na verdade, montam produtos já fabricados em outros países ou simplesmente colocam em embalagens, dando ao produto áreas de fabricação mexicana. Tal procedimento funcionou a contento, gerando emprego no México até o surgimento da China no mercado mundial. A abertura econômica desse país passou a fornecer uma mão de obra mais barata ainda. A China é acusada de dumping social, esvaziando os empreendimentos no México. Muitas maquiladoras mexicanas fecharam ou foram transferidas para a China, gerando desemprego, o que resultou na formação de novas correntes migratórias em direção aos Estados Unidos. Muitos mexicanos têm o sonho de morar e trabalhar nos Estados Unidos. Tá? Pensando no comércio exterior, né, na maior parte do comércio exterior do México é efetuada com os Estados Unidos, em relação sempre à intensa e reforçada criação do NAFTA, né, que é um acordo econômico entre o México, o Canadá e os Estados Unidos. O NAFTA ele vem com a função de isenção de impostos dos produtos desses três países. Baseadas na mão de obra barata mexicana, as empresas tiveram sérias dificuldades quando a China abriu seu mercado com mão de obra mais barata. O México permite ainda... o México ainda é dependente da economia dos Estados Unidos, sofrendo variações econômicas, né, com altos e baixos da economia mexicana. Então, por isso o interesse muito grande de inúmeros mexicanos quererem morar nos Estados Unidos. E por isso também, isso não justifica, obviamente, eu não estou defendendo, né, Donald Trump querendo... já desde o processo eleitoral, né, ele está indo para outra eleição agora, do começo da primeira eleição dele, a construção do muro, impedindo, principalmente na costa oeste, no que diz respeito lá ao Pacífico, a construção do muro para os mexicanos não passarem da fronteira. Isso é inadmissível, porque os Estados Unidos não pode impedir a entrada das pessoas lá. Nós vamos no próximo vídeo fazer os exercícios da página 177, tá? Que vai até 177 a 179, tudo bem? Então, só um minutinho.